Então, gente, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Ana Ribeiro, do canal Ana Ribeiro CE. Vocês podem estar achando que eu vou fazer alguma brincadeira, mas não é. Gente, eu vou estar aqui contando aqui uma história pra vocês, muito bonita, sabe? Uma história real que aconteceu com a gente. Uma história muito bonita, muito edificante. Se vocês observarem, aqui no centro tá a foto do meu digníssimo esposo. Quando ele era mais novo, claro, né? Que ele não tá mais com essa carinha. Mas assim, esse senhor, na qual eu vou aproximar aqui pra vocês verem a foto, ó. Deixa eu ver se foca. Ó, ele tinha só um olhinho, sabe? Ele já faleceu. O que que acontece? O nome dele era conhecido como Zeca Silva. Um dia ele morava numa casinha sozinho, sabe? Sem família, sem esposa, sem nada aqui na região. A galera não gostava muito, ele vivia sozinho, comia as comidas muito mal feitas por ele mesmo. E um dia ele chegou lá por perto de casa e ele... Nossa, levou uma comida pra eu ver que ele tinha feito, gente, arroz com água e sal, parecia assim comida de cachorro, sabe? Muito ruim mesmo. Aí eu comecei de vez em quando a fazer uma comidinha melhor pra ele. Não era todo dia, não vou mentir. Aí chegou um dia que ele adoeceu desse olho, esse olho chegou a estourar e ele ficou dentro da casa dele, sozinho, como ele não enxergava mais direito porque um olho estava estourado e o outro estava doente, foi, sabe, uma situação muito triste. Não sabia mais aonde fazia suas necessidades, às vezes era dentro do copo de tomar água, dentro da vasilha que comia, não via mais direito as coisas, estava de um jeito deplorável, situação muito triste, muito assim de cortar o coração. Meu esposo tem muitos defeitos, claro, como eu, como todos nós, mas ele tem um coração enorme, então ele ficou muito doído com a situação, pegou ele, levou ele para o hospital. Aí ele estava bem magrinho na época, bem magrinho, acabado, sofrido, morando só. Então ele levou ele para o hospital, aí cuidou e ele veio a se curar. Apesar de ter perdido esse olho, ele perdeu, mas ele perdeu e o outro ele enxergava só vulto, né? Então tinha uma conhecida, uma parenta que morava em Canindé, e aí meu esposo ligou para lá e ele foi para lá, deixei ele lá. Com um pouquinho de dia ela ligou dizendo que não podia ficar com ele, né? Se meu esposo não pudesse cuidar dele, ia colocar ele no asilo. No primeiro momento eu disse para meu esposo que era muito complicado cuidar de um idoso, que isso prendia a gente e tal. Mas a situação assim foi de cortar o coração e não teve assim outra saída. Porque eu jogava ele no asilo do jeito que estava quase cego, né? Você já sabe como é a situação dos asilos. Ou então cuidava. Parece que ele era primo primo segundo parente, alguma coisa assim da mãe do meu esposo. O que aconteceu? Meu esposo arranjou um carro, foi lá pegar ele para cuidar. Nós cuidamos dele, a gente dava banho, eu fazia a comidinha dele. Ele comia comida cozida normal, mas não era mais comida grosseira, era comida simples. Comia também um mingau, uma papa, uma coisa assim. Comia uma comida assim mais leve. E eu cuidava dele, a gente dava banho, cuidava do cabelo, cuidava das orelhas, dessa barba. Ele era muito sujinho na época, ficou bem limpo, ganhou peso, ficou bem gordinho. E a gente cuidou dele e ele disse umas palavras muito bonitas pra gente antes dele falecer. Faleceu no nosso poder, né? E ele amava o Mateus. Mateus era pequenininho, ele não chegou a conhecer Pedro. Mas só que quando chegou no dia 20 de abril... já tá com, acho que mais de 10 anos, o Mateus era pequenininho, acho que uns 2009, eu acho, por aí, acho que foi 20 de abril de 2009 ele faleceu, né? Mas foi uma pessoa assim que, sabe, sofreu bastante, não gostava de gente errada, gostava de gente correta, gostava de, se pudesse ajudar as pessoas humildes, ele ajudava, porque ele era sozinho, era aposentado e tal. E ele não gostava jamais das pessoas que não faziam nada, que eram paradas, mas ele admirava muito as pessoas honestas e trabalhadoras, né? E ele disse umas palavras muito bonitas, que a gente ia vencer aqui na comunidade, que a gente ia lutar e tal.
né? Então esse foi um pouquinho dessa história. Ele sofreu bastante, mas ele morreu limpo, bem cuidado, né? Ele faleceu doentinho mesmo. Meu esposo levava ele para o hospital no braço, que ele não conseguia mais andar. Os últimos dias de vida dele foram 9 meses. Nesses 9 meses a gente cuidou dele, a gente levava para o hospital, a gente trazia de volta, a gente banhava, tudo na mão, sabe? Não é da nossa família assim próxima, a gente nunca nem imaginou que ia passar por isso. A gente nunca nem passou pela cabeça cuidar de um idoso, né? Que não era assim da família, assim, de conhecer. Diz que ele é parente da mãe do Misael, mas eu não sei nem como é parentesco não. Ele não é próximo, assim, bem próximo não. Aí aconteceu isso, né? E ele faleceu no nosso poder. Mas foi de uma forma limpa, de uma forma digna, sabe? Bem cuidado, bem limpinho, era alimentado direitinho. Mas como ele já vinha muito, muito doente, aí Deus o chamou ele. Mas ele morreu como uma pessoa digna, como uma pessoa bem cuidada, porque ninguém nem aguentava entrar dentro da casa dele de tanto... eu nem queria usar a palavra cocô, queria usar outra palavra, mas de tanto fedor, sabe? E aí esse abençoado que é meu esposo, partiu dele, né, a atitude. E foi essa história aí que aconteceu. A gente nunca esperava, mas isso é uma história bonita que merece ser registrada, porque realmente ele cuidou dele, eu cuidei, né? Depois vou contar o restante da história. É mais um vídeo aí contando uma história pro canal, tá bom, gente? Beijos. Se tiver gostado desse vídeo, deixa sua opinião aí embaixo.